Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí nessa manhã de sexta-feira. Hoje é um dia muito feliz para nós, da Unidas da Unidas Paraná, porque a gente passa a oferecer para nossas filiadas, para o nosso público, para o público relacionado à saúde, um canal diferente daqueles que a gente até então utilizava de gerar conhecimento, de gerar reflexões, né, sobre as nossas áreas, né? Então, hoje é o primeiro evento de podcast da Unidas Paraná, e que a gente espera realmente que vocês gostem. A gente vai trazer um assunto muito interessante, muito importante, uma convidada que vocês vão conhecer daqui a pouco. É um assunto que é bastante pesquisado pelas pessoas da nossa área, né? E hoje estamos aqui. Meu nome é Eduardo Barbosa, eu sou diretor de treinamento da Unidas Paraná, e eu estou aqui acompanhado hoje com a nossa superintendente estadual, com participantes também, a Alessandra. Né? Bom dia, Alessandra. Bom dia. Tudo bem com Tudo você? bom. E aí? Então, eu estou muito preparada? feliz de estar no nosso podcast aqui. Estou bem feliz. Quero agradecer a você, Eduardo, porque o Eduardo, nosso diretor da Unidas Paraná, também trabalhou arduamente para que a gente estivesse aqui hoje, né? Exatamente. Não foi fácil. Legal. Mas é um prazer enorme, é uma novidade para todo mundo, né? Mas isso nos leva a novos desafios. Isso é muito importante para que a gente traga sempre informações diferenciadas e novas, né? Novas formas de se trabalhar. Acho que nós estamos tratando de um assunto muito importante, que por mais que ele seja da esfera jurídica, ele é um assunto que impacta tanto para a operadora, quanto para o prestador e quanto para o beneficiário. Então, ele também ajuda numa mudança de cultura, né? Isso é muito importante. Então, doutora Vanessa, quero agradecer imensamente, é uma honra tê-la aqui, é uma honra tê-la uma idealizadora de um programa inovador, um programa, acho que é uma iniciativa nova no Brasil, né? Isso é muito bom, então, prazer tê-la aqui conosco hoje. E é um programa que vai visar essas mudanças, como que nós vamos tratar as demandas judiciais na área de saúde suplementar, né? Isso acho que é muito importante, mudar um pouquinho a forma de pensar. Então é isso. Então, nesse nosso primeiro evento, a gente tem uma pessoa que ela é muito influente aqui no estado, e ela é importante aqui para o nosso meio, né? Então, doutora, bom dia. Nós estamos falando da doutora Vanessa Jamos Marque. É assim que fala, né, doutora? Isso. E você me permite ler Por o que favor, tem aqui? Claro. Porque eu quero que vocês saibam o que ela é aqui no estado, tá? Bom, a doutora Vanessa, ela é juíza de direito titular na 9ª Vara Civil de Curitiba. Ela é coordenadora do Sejusc Civil, né, de 1º grau de Curitiba. Ela é membro da NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Solução Consensual de Conflitos, junto à 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. E, inclusive, aí acho que esse é um adendo, né? Ela é designada para atuação permanente no Centro de Atendimento e Conciliação do Programa de Justiça no Bairro, aqui em Curitiba, né? E e aí eu acho que esse é um dos principais temas hoje da nossa conversa, ela é a idealizadora do Programa Eficiência na Judicialização
da saúde suplementar. Que eu acho que esse é o tópico que nos fez fazer essa procura, né, da tua pessoa, né, principalmente, e depois também por quê? Porque eu acho que a gente quer saber o que é exatamente o programa de eficiência na judicialização de saúde suplementar. Então, bom dia, muito obrigado por você estar aceitando esse desafio com a gente. Bom dia, Eduardo, bom dia, doutora Alessandra, é um prazer imenso estar aqui hoje, voltar, na verdade, né? Porque a Unidas sempre me abriu as portas e foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de falar sobre essas questões foi na Unidas, a época quando à frente estava o Dr. Daniel Conde Falcão, ao qual eu rendo todas as minhas homenagens também, e trabalhamos juntos nisso, né? No programa, inclusive, na idealização, ele estava lá. Então, é sempre bom retornar, é um prazer e fico muito honrada por poder inaugurar né, essa série de podcasts. Espero que a gente atinja aí o nosso objetivo. Né? Okay. Então, indo diretamente ao ponto, né, vocês me questionam, em primeiro lugar, o que é o programa da judicialização. O programa da judicialização ele é um acordo, né, técnico institucional que foi firmado pela segunda vice-presidência, isso no ano de 2019, com operadoras de plano de saúde que aderiram a este acordo. Para quê? Para que a gente faça perícias nas ações que envolvam planos de saúde e, com isso, a gente consiga reduzir o tempo do processo e entregar uma resposta para os litigantes de forma célere e eficaz e segura. Né? Então, em termos gerais, é isso. E utilizando, aí sim, que é a questão que todo mundo pergunta, mas como fazer uma perícia de forma rápida num processo que demora tanto tempo? Bom, e aí é que está o que a gente utiliza, o Instituto do Negócio Jurídico Processual, que é uma inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, até então isso não existia, e que permite que as partes possam negociar os prazos do processo e possam, então, trazer uma fase do processo que estaria lá na frente para o começo. Olha que interessante, ou seja, você então adianta um ato que, a rigor, ia acontecer numa fase bem posterior do processo e você então traz por acordo já de imediatamente. Exato. Então, assim, é interessante porque isso foi uma decisão, criar, assim, decisão não, da tua avaliação, a decisão de criar, ou o estudo para se criar esse dispositivo, ele teve vamos dizer assim, algum tipo de concepção, assim. Sim. E o que motivou você a fazer isso? Então, aí a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Acho que é necessário a gente contextualizar, né? Então, quando a gente fala em judicialização da saúde, a gente fala em números imensos, de uma demanda muito grande, seja na área da saúde pública, seja da saúde suplementar. E o Tribunal de Justiça do Paraná, ele mantém já o Comitê Executivo de Saúde desde 2011, a partir das determinações do CNJ, né? E esse comitê, ele permite justamente essa troca de ideias, a troca de experiências, essa troca interinstitucional entre todos os atores envolvidos. Sim, sim. Né? Então, aí a gente está falando da UAB, a gente está falando dos representantes dos planos, nós estamos falando de Ministério Público, estamos falando do Poder Judiciário, todo mundo sentar e entender o porquê da judicialização e trabalhar as formas de diminuir isso, né? De resolver a questão. E aí, a partir desse processo colaborativo de conversas, é que a gente sentou, e isso já em 2018. Então, veja assim, o Paraná está muito à frente, né? Nesse ponto, eu sou muito orgulhosa de dizer que o Paraná conversa desde sempre, né? Então, e essas conversas é que possibilitaram a criação desse programa. Entendi. A partir da escuta das necessidades de cada um. Eu vou adiantar uma
uma questão, Alessandra. Esse assunto é um assunto falado atualmente em outras esferas, não é? Sim. Porque ele foi, vamos dizer assim, gestado aí numa fase, nos anos anteriores, até antes da pandemia, mas agora ele está numa outra esfera também, né? Sim, sim. Veja, eu digo assim, é uma construção, né? Isso é uma quebra de paradigmas que vem já de um código anterior e depois passa por uma nova visão de mundo, né? Uma nova visão de processo. Nós tivemos agora, a semana passada, né, na primeira jornada de direito da saúde, aí um dos enunciados Isso é do Supremo... do Superior Tribunal de Justiça orientando a que se utilize o Instituto do Negócio Jurídico Processual nas demandas de saúde, que é justamente o que a gente tem aqui desde 2019, né? Então, assim, então agora para tá sendo nós... orientado. Exato. Então, assim, para nós isso aqui a gente já tem algum trato com o tema, né? E por que o negócio jurídico processual? Porque a gente... É difícil falar sem fazer o paralelo, né, da realidade que a gente vê do direito material, das relações e do direito processual, né? Então, o que acontece no processo? Antigamente, até muito pouco tempo atrás, e é por isso que é tão difícil as pessoas dissociarem e entenderem tudo isso. O processo era muito rígido, né? Sim. Ele era publicista, então, assim, as regras eram aquela... O que é o processo, senão uma concatenação de atos que começa com uma petição inicial, vai com a contestação e vai até a produção de prova, depois uma sentença, e aquilo é rígido. Ninguém podia dispor sobre prazo, dispor sobre ordem de produção de prova, isso não existia, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê no plano do direito material uma necessidade de buscar uma composição diferente dos conflitos que não seja por meio de uma sentença, né? Então, assim, a gente hoje, todo o sistema, ele parte da ideia de que é necessário que se busque a autocomposição, que se busque o acordo, que se busque sentar e conversar. E aí é que é a grande questão, porque não é só sentar e conversar do lado de fora do processo. É sentar e conversar dentro do processo. Eu estou tentando ser o mais didática possível, né? Falar, tentar usar uma linguagem bem simples para quem esteja nos ouvindo, que não é da área jurídica, ele possa entender. Né? Porque o nosso grande desafio hoje é mudar essa cultura do litígio. É mudar essa ideia de que um terceiro, no caso, o juiz, no caso eu, né, investida do meu poder de decidir e de julgar, decida por vocês. A gente está colocando aí o ser que carece de uma, às vezes, de um procedimento, carece de um tratamento, né? Carece de uma aplicação direta de algo importante para a vida, né? E que, então, a solução passa por uma autocomposição. Exato. Eu vou transpor isso agora que você está falando, Eduardo, para o plano prático de como foi idealizado o projeto. E aí eu vou entrar no transtorno do espectro autista, que vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, eu ia te perguntar bem isso. Para ficar um pouco palpável para as pessoas entenderem quais são que tipos de demandas que você pode aplicar. E é justamente isso. Então, nesse contexto teórico dessa necessidade de autocomposição, como é que a gente aplica isso na prática, né? Então, vamos voltar ali. Você está litigando, as partes ali, a parte e o plano, estão litigando por conta de todas as terapias que aquela criança tem que fazer. Tá? Então, o projeto, inclusive, nasceu nesse contexto, dessa necessidade. Maravilhoso. Tá? Então, assim, o que a gente via? A gente via o seguinte, olha, o médico assistente chega, prescreve um plano lá de não sei quantas terapias, e a gente, na época, né, porque não se tinha tanto conhecimento, era aquilo. Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu falo que era Deus falando com Deus, né? Era o médico assistente Deus falando com o juiz Deus, os dois deuses decidem, e aí vai. Só que as coisas não são assim, né? Nem tudo pode ser dado, nem tudo pode ser negado. Existem outras questões que envolvem.
Mas aí nós temos um paciente, nós temos uma criança que precisa de um tratamento e ela não pode ficar à mercê do tempo do processo. O processo é longo, justamente porque ele é uma concatenação de atos que levam prazos. Tem um tempo, o processo tem o seu tempo e a parte não pode esperar esse tempo, muitas vezes, né? Sim. Seja A razão o disso tudo é paciente, isso, né? seja a própria operadora, por questões atuariais, por questão de valores, por questões econômicas. E aí nós temos, né? Então, como fazer? E aí, na época, os juízes, o que os juízes faziam? Vinha a prescrição do médico assistente, davam todas aquelas terapias, o juiz, bom, o médico está falando, julgava antecipadamente a lide, não se pedia uma perícia para se descobrir exatamente o que aquela criança precisava. Começou a bater no tribunal e uma câmara específica começou a anular as sentenças, dizendo não, é necessário que se comprove a necessidade desse plano. É necessário que se faça uma revisão e é necessário que tenha uma perícia. Ok? Mas quanto tempo um processo para fazer a perícia ele leva? Quanto tempo aquela criança tem para ela poder ser tratada? Em que momento desse processo também, exato, né? Mas é justamente isso, é o tempo. Se a gente parar e olhar o processo como essa concatenação de atos, e a gente vai falar em fases, o processo eu posso dividi-lo em 3 fases. A fase postulatória, a fase instrutória e a fase decisória. A perícia está no meio. E quando eu falo em fase postulatória, eu estou falando em petição inicial, que é o pedido, eu estou falando em contestação, que é a defesa, e eu estou falando em réplica. Eu estou falando em prazos que hoje eles se contam em dias úteis, não mais sábado e domingo e feriado. Ou seja, um prazo que é de 15, ele vira 30, facinho. E essa perícia, ela vai acontecer num determinado momento do processo em que muitas outras dificuldades vão aparecer para que ela se realize. Primeiro, eu tenho que achar um perito, que é difícil. Segundo, eu tenho que pagar, a pessoa tem que pagar, que é caro. Entendeu? Sim, sim. E terceiro, você passar pela fase da perícia, que tem impugnação, tem requisitação, todo mundo sabe como é. Então, o que acontece? Por mais que o juiz possa dar uma decisão amparado num parecer técnico do NAT, né, que acho que todo mundo sabe o que é, para fins de provar, o parecer técnico, ele não é uma perícia, ele é só um parecer técnico. Só um parecer técnico. Então, eu preciso de uma prova. O juiz precisa, a parte precisa. Então, o que é? Nós precisamos dessa segurança dessa prova para decidir, seja pela via da autocomposição, ou seja, sentarem na mesa e negociarem, seja ao final para o juiz falar, não, ninguém chegou a um acordo, então eu vou julgar. E aí, o que a gente faz? Aí, esta maravilha do novo Código de Processo Civil, traz esse instituto lindo, que se chama negócio jurídico processual. Justamente fundado nessa ideia de que as partes têm que se compor a autocomposição, e a autocomposição não acontece só fora do processo, mas dentro do processo também, permitir que as partes, então, transigam sobre as fases. Elas podem transigir sobre isso. Então, o que nós vamos fazer? Partes, vamos sentar, vamos negociar. A produção dessa prova que iria acontecer dali a 6, 7 meses, vamos trazer para esse momento inicial do processo, que é na fase do 334, que quem acompanha sabe que tem que haver uma tentativa de conciliação antes da citação da parte, né? Então, propôs ação, já chama a parte para negociar antes da apresentação, ou melhor, da contestação, né? Então, a parte ela é convidada, ela é citada, chamada para ir lá e negociar. Só que ninguém tem base para fazer isso, né? Eu vou citar rapidamente, porque é um artigo que eu cito sempre quando a gente fala nas questões de informação na área de saúde, que é do Kenneth Arrow, em 1965, 68, que ele ganhou o Prêmio Nobel em função de um artigo falando sobre a simetria da informação. Mas é isso. E a gente percebe que o programa está trazendo isso. A informação que o médico tem, que a operadora tem, que o beneficiário são completamente assimétricas. E o programa vai conseguir trabalhar um pouquinho nessa simetria, porque todos conversem no mesmo
mesmo nível, senão nunca vão chegar num acordo. Acho que você falou a palavra, a chave, é realmente a simetria da informação. Isso é uma questão de análise econômica do direito, Isso, que é, perfeito. ela é absolutamente necessária. Acho que entender judicialização de saúde sem passar por análise econômica do direito, do processo, não vai. Porque é justamente isso. Quanto maior a assimetria, menor a possibilidade de transação, maior o custo da transação, né? Perfeito. Então, isso aí é um postulado, né? Então, o que acontece? A perícia produzida no momento anterior, ela traz essa simetria, essa segurança, porque aí a parte, e o plano vai dizer, não, peraí, então aqui eu posso negociar a partir do momento que eu sei que isso aqui tem base numa prova técnica. Pois é, então, deixa eu até fazer uma colocação em relação a isso. Se você traz de uma parte posterior para uma anterior, você como juíza, você já sabe de um resultado de algo que já vai te possibilitar ter um juízo sobre o processo em si. E aí a pergunta específica como é que essas esferas, em função disso, como é que elas caminham conjuntamente, uma vez que antes do processo, antes do novo processo, ela tinha toda uma cerimônia que era diferente. Na verdade, é tudo uma questão de trabalho colaborativo, de conversa, de conscientização. O projeto, eu só quero fazer um pequeno adendo aqui, nesse link só para fechar, porque o programa, ele possibilita não só que as partes se autocomponham, como ele também possibilita que o juiz já tenha essa prova no momento anterior e julgue. Isso, né? Isso então, mesmo. a gente encurta o tempo do processo para todo mundo. Né? Então, veja, é a colaboração num aspecto macro, amplo, porque todo mundo sai satisfeito. Ou pelo menos a gente tenta. Eu não digo satisfeito, não é essa palavra. Todo mundo sai contemplado, né? Então, eu te dou uma prova que te permite negociar e manter essa relação, porque eu acho que para o plano de saúde é muito interessante manter o usuário, manter aquele cliente, não perder. Então, a gente vai negociar. E o juiz, ai, meu Deus, não deu certo. Eles não chegaram a uma composição. Então, eu já tenho, eu não vou precisar esperar 3, 4 anos, que é o que se espera. Muito mais do que isso para a realização de uma perícia, para eu dar a minha decisão. Né? Então, esse processo, ele vai entrar em estatística de um processo que vai para a meta, porque não consigo julgar, entendeu? A parte não recebe, ninguém sai satisfeito. Então, eu não realizo o fim máximo, qual é? Que é dar uma decisão, prestar uma decisão de mérito efetiva e justa num tempo razoável. Eu não faço isso. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho a prova pericial. E aí, o que acontece? Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer trabalho de formiga, a gente tem que conversar, a gente tem que educar, a gente tem que trocar ideias e entender e experimentar. Então, para chegar no projeto, para chegar no programa, e aí eu falo do Dr. Daniel, que foi um dos que... Falcão, Dr. Daniel Falcão, que abraçaram a ideia, doutora Daniela, eu posso citar vários, doutor Olavo, e a gente criou um vínculo. Por quê? Porque a gente sentou para estudar a questão e falar, o que vocês precisam? Qual que é a necessidade? Batemos a porta da OAB, vamos falar com a Comissão de Saúde, olha, nós estamos com essa ideia, OAB, advogados, né? A doutora Renata Fará, a doutora Melissa. Então, assim, a gente foi conversando. Ministério Público, nós estamos tratando de incapazes. E, em tese, negócio jurídico processual não pode ser realizado abarcando direitos que são indisponíveis. Mas escuta, qual que é o interesse do menor aqui?
Não é melhor a gente antecipar essa prova? Então, assim, sentamos todos. Não, e o fato de envolver todos, você não só acelera o processo, o nível de segurança que você tem, mesmo acelerando o processo, é muito grande. Veja, doutora, o que é combinado não é caro nem barato, ele é só o combinado. Se eu combino, se está todo mundo sabendo o que está acontecendo, ninguém é pego de surpresa, ninguém vai falar, eu não estou sabendo. Não, você está sabendo, você participou, você foi chamado a participar. Eu quero as tuas ideias. O que você precisa? Qual que é a tua contribuição aqui, OAB? Eu quero que... Né, o que você pode fazer? Plano, o que você pode contribuir? Como que você... Ministério Público. Então, assim, todos os atores envolvidos, eles foram chamados. Na verdade, foram chamados, não. Eu fui até eles. Eu fui batendo de porta em porta. É isso que eu ia te perguntar. Como foi isso? Quando você isso? estava fazendo o desenho disso, o delineamento geral disso tudo, você deve ter buscado todas essas forças para poder realmente... Porque o que eles têm que, como desafio, transpor? Assim, em termos gerais, assim, o que eles transpõem para que se aceite melhor o fato de você usar o Instituto? É a gente trabalhar com a transparência e a boa-fé. É você olhar no olho e falar assim, vamos fazer algo melhor para todo mundo, porque este modelo não está funcionando. Não é por aí. Não adianta ficar brigando. Vamos mudar o caminho, vamos tentar de uma outra forma. Nós temos instrumentos jurídicos que nos permitem. Então, assim, não é uma criação cerebrina da minha cabeça. Não, eu tenho... Todo o programa ele está fundado em premissas do processo. De A a Z, do começo ao fim. Então, assim, por que não tentar diferente? Se nós estamos conversando, se nós estamos tratando. Eu acho que o diálogo, ele é fundamental. Né? Quando a gente fala em processo colaborativo, que também é um fundamento novo, né? O princípio da cooperação. A colaboração. Então, assim, vamos juntos. Ué, para que existe o comitê, então? Por que nós vamos ficar batendo papo e conversando e chorando? Discutindo. Não, peraí. A gente tem que superar essa fase. Vamos partir para a prática. O que a gente pode fazer? Então, doutora, essa parte... em que fase, realmente, assim, colocando numa questão prática, assim, até para a gente ajudar os nossos colegas que estão escutando, para eles terem uma visão um pouco dinâmica, né, disso. Em que fase realmente você pode acionar eu só quero até... Faltou um outro ponto aqui para entender para quem está nos ouvindo. Exatamente, né? Porque fala assim, olha, a gente antecipa a perícia, tá, mas quem paga essa perícia? Isso. E aí é que é a grande questão. Eu também ia perguntar os custos das partes são levados em consideração? Com certeza. Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é que se tabele o valor dessa perícia, tem um valor fixo, um valor pré-fixado, e que o plano arque com isso em todas as hipóteses, seja em assistência judiciária gratuita ou não. Por quê? Porque é interesse do plano ter essa prova o mais rápido possível, porque muitas vezes ele está ele tem uma liminar, né? Então, assim, o custo dessa liminar para o plano não compensa. Então, assim, olha, vamos tabelar o valor. E aí você paga plano já de imediato. Beleza? As forças se convergem nesse sentido? Claro, porque economicamente falando é muito mais barato você pagar uma prova pericial por um preço fixo a você manter uma liminar num processo que pode durar 3, 4 anos. Se você tem uma previsão que o processo pode terminar em 9 meses, por que é que você vai ficar pagando... vai assumir um custo de um processo por tantos anos. Então, é feita essa análise econômica e sim, para o plano é interessante. Tanto que foi muito tranquilo com os planos.
Era uma das coisas que a gente queria saber, né? Como foi esse Preocupado com apoio isso, viu? das operadoras? Olha, Como outro dia foi? eu ouvi em outro estado, estava numa palestra e o colega dizendo que lá no estado dele, nem vou dizer onde, eles no plano não conversava com o judiciário, né? Eu falei, ai, eu vou trazer ele para cá. Vamos trocar nossas ideias. Mas, de novo, é trabalho do Comitê Executivo de Saúde do Paraná. É trabalho do comitê, seja... E aí eu rendo também as minhas homenagens à desembargadora Vilma Régia, que tratava isso, desembargador Rogério Ribas, enfim. Eu não quero citar nomes aqui, porque fica difícil, mas assim, né? A doutora Luciana Veiga, o desembargador Gebran, enfim. Mas aqui, no nosso âmbito do Tribunal de Justiça Estadual, né? Do Tribunal de Justiça do Paraná, a desembargadora Vilma, o desembargador Hamilton Schwartz, né? Então, assim, essas conversas todas. E aí os planos vieram muito facilmente. Estavam sedentos. Nossa, eles queriam. Doutora, nós queremos. Então, não foi difícil. Gente, eu falo para vocês com muita segurança, foi muito tranquilo fazer o projeto. E aí, até porque essa ideia de perícia... com valor pré-fixado, isso eu trouxe da desembargadora Joyci Camargo, que é com quem eu trabalho no Justiça no Bairro. Entendi. Que eu trabalho com ela desde 2013. E a gente fazia isso nos Justiça no DPVATs. bairro, que você diz, né? Nas ações envolvendo DPVAT. Então, tinha os mutirões de DPVAT, a perícia era tabelada, a líder pagava na época, e saía todo mundo satisfeito. Então, assim, a experiência, eu já tinha. Faltava juntar tudo isso. E aí aconteceu. E aí, de fato, os desafios começaram a fazer o projeto, foi tranquilíssimo. Em 48 horas ele estava montado. Depois de conversar com todo mundo, de saber as expectativas de cada um, o que se precisava. Então, agora vamos para a prática. Dessa forma. É um valor tabelado, existe uma lista de peritos que fazem parte do programa. Deve ser difícil encontrar esses peritos, hein, doutor? Mas é mais fácil do que quando a gente fala em perícia de erro médico. Porque lá, no erro médico, o colega, ele não quer analisar a conduta do colega, né? Quer dizer que ele errou. E é por isso que às vezes às vezes não, sempre. É por isso que demora tanto. Aqui nós estamos falando em medicina baseada em evidência. Só que não dá para ser simplesmente uma segunda opinião na forma de uma nota técnica. Eu preciso da análise disso numa forma de perícia, porque a perícia ela tem formalidades, tem quesitação, tem impugnação, tem, né? E aí vocês vão ver, mas espera aí, se a Unimed, se ela tá no polo ali, ela tá... Mas é aquele médico, ele tá credenciado, ele é associado à Unimed, ele faz parte... Não, a gente faz esse cruzamento. Entendi. Né? E isso possibilita, inclusive, a utilização de médicos de outros estados, né? Porque nem sempre é necessária análise do paciente, análise clínica. Né? Então, a perícia pode ser feita de forma documental. Sim. Então, aí as partes podem sim, porque quando elas vão sentar na mesa, elas só não vão discutir o valor da perícia. Mas a hora que elas sentam na mesa no começo do processo, que é na fase do 334, elas juntas vão escolher o perito. E aí também é o que entra a importância do negócio jurídico processual. Porque no tempo normal, quem vai dizer quem é o perito sou eu. É o juiz que nomeia. Aí começa aquela impugna daqui, impugna de lá. Ai, não, eu sei que eu não quero. Isso não. Agora, se os dois sentam e ali nessa mesa tem um facilitador, que é o mediador, que é o conciliador, esse facilitador e esse mediador, ele tem técnicas. Ele estudou para isso e o Tribunal de Justiça investe nisso. E aí o que acontece é dentro do Sejusc para facilitar esse diálogo. E aí a coisa acontece. Então, assim, só para delinear bem como é que funciona. A parte entra com a ação. Isso. O juiz decide dar ou não a liminar, manda para o Sejusc para cumprir a fase do 334. No Sejusc, a operadora de plano, na época, já se dava por citada, tinha a citação online, ela já vinha.
a gente já marcava a primeira audiência, a parte, o autor também comparecia, e ali, com a presença do Ministério Público, as partes negociavam, faziam esse calendário que trazia da perícia daqui para frente. Uhum. Negociavam a realização da perícia. Escolhem o perito, escolhem o prazo, já faz o pagamento. E esse processo, ele volta para a vara e fica aguardando a perícia acontecer. A perícia aconteceu, as partes voltam para negociar. Negociaram? Deu acordo? Ótimo. Não deu? Vai para o juiz julgar. De toda forma, aquele problema que eu tinha, eu resolvi. Uhum. Você né? esclareceu e resolveu. Exato. E aí, esse programa, ele pode ser aplicado na fase do 334. Ele pode ser aplicado lá na frente, por exemplo, o processo já está andando faz séculos e tá para dar sentença e ainda não consegue o juiz, aí ele aplica. Ele chama lá e ele pode aplicar. Ou numa fase anterior, Na fase anterior. que é o nosso Seria sonho de que é o nosso consumo. sonho. Doutora, sabe o que eu acho que deve ter algum colega nosso pensando no seguinte, e aí eu vou te perguntar, e se você puder sugerir, você sugere, e se não puder, não tem problema, tá? O que você acha legal que as operadoras, as nossas gestoras de saúde podem fazer nos seus ambientes, nas suas administrações como um todo, que possam exatamente evitar se chegar nesse ponto, ou se chegar... Porque nós estamos hoje conversando com o Poder Judiciário, mas eu estou te fazendo uma pergunta para uma pessoa que talvez possa dar alguma opinião, uma sugestão daquilo que vem antes disso, né? Que possa ajudar o meu trabalho, o trabalho dela, e o trabalho do colega lá que está lá na mesa, lidando com o participante, ligando com o usuário, ligando E evitar aquela postura de que alguém vai resolver meu problema, né? Eu vou tentar resolver o meu problema. É isso que... Aí é que tá, porque quando eu tô no meu dia a dia de trabalho, eu sei que tudo que a gente lida em algum momento, pode se transformar em conflito. E aí o conflito é assim, ele está posto e você tem que lidar com ele, mas no nosso ambiente. Porque quando levo para o judiciário, eu estou pedindo para que alguém faça, talvez, o trabalho que eu deixei de fazer antes, para que alguém resolva por mim. Aí eu me lembro de às vezes, vou chamar a minha mãe, vou chamar o meu pai para decidir isso, né? Não, as decisões estão na oportunidade desses litígios do dia a dia, ou na manutenção de um nível de relacionamento que possa evitar também o conflito, né? Comunicação, enfim. Aí eu quero a tua E é comum a gente ouvir falar assim, nem brigue, judicializa, né? Nem brigue, judicializa. Eu acho que você quase que respondeu, né, Eduardo? Eu acho assim, na verdade, de fato, é uma mudança de comportamento, de visão de mundo, né? É sair dessa ideia de que alguém, um terceiro, tem que resolver o meu problema. Porque é difícil a gente assumir a rédea da nossa vida, né? Isso eu falo de uma forma geral. De forma geral. Né? Por quê? Porque quando você assume, você tem que assumir o ônus e o bônus disso. Os seus acertos, mas fundamentalmente os seus erros, né? Sim. E aí é muito fácil você deixar que a mãe resolva, que o pai resolva, ou que o juiz resolva. Né? Então, assim, e essa cultura do litígio, ela é secular, gente. Ela é posta na nossa realidade, né? De uma forma muito, eu diria, orgânica, assim, né? Faz parte. E provavelmente ela continua, acho que numas conversas que a gente teve, mesmo depois que é um acordo. Sim. Certas posturas se mantêm mesmo depois. Sim, exato. Então, assim, as pessoas têm que quebrar isso. Não, ela termina, faz o acordo. E a pessoa, acho que a doutora pode até relatar o que acontece. Ela aceita, vai pelo programa para agilizar. Mas aí ela vai até um ponto. Então, assim, a gente estava... Eu tinha alguns números no começo, e a pandemia atrapalhou o andamento do projeto, e agora a gente está retomando, mas o que era frutífero para o projeto? Mais do que conseguir a conciliação na primeira negociação, e isso a gente conseguiu em alguns casos, era conseguir já
a perícia. Uhum. Mas dizer assim, olha, eu cheguei na perícia e depois as partes voltaram a negociar e chegaram a um acordo, não, por quê? Elas, tudo bem, a gente aceita fazer a perícia, beleza. Mas na hora que chega o resultado e O desagrada Opa. não, então eu vou Então esperar a volta decisão atrás. do juiz. Por isso que é uma mudança de cultura. Não... Tem que ter postura Cultura. diferente, tem que Então, aceitar assim, isso. o que Isso. as operadoras, o que os prestadores de serviço têm que fazer? Ele tem que mudar essa ideia, e aí, e eu sei que às vezes é difícil, porque, veja, do outro lado tem alguém que também não tem essa cultura. Então, é por isso que a gente tem que falar, educar, vir, e, sabe? E repetir, e começar, e mudar a forma de agir. Então, por exemplo, o que a operadora pode fazer? Ela tem que pensar nisso, a informação para o paciente, para o cliente é fundamental. Muitas vezes o problema está na falta de informação, ou está naquele, né? A proximidade, enfim, e saber que você pode contar com o Poder Judiciário também no momento pré-processual, né? Então, assim, olha, eu tô percebendo que aqui vai dar litígio. Eu não tô tendo, operadora de plano, não tô tendo a oportunidade aqui. Só que tá, né? Essa pessoa tá mais. Tá renitente aqui, não tá? O que eu faço? Bom, então eu vou buscar um facilitador dessa conversa. Vocês podem ter esses facilitadores dentro do âmbito de vocês, estruturas, né? das estruturas. Mas até chegar aí eu já não sei, né? É mas isso, assim, mas o Poder Judiciário tem. Por que eu não posso me valer do pré-processual? Né? Porque o Sejusc, que é onde acontece essa audiência, no caso, quando o processo já está posto, quando a questão já está judicializada, o Sejusc tem um trabalho que o Poder Judiciário oferece esse serviço de um convite. E aí nós não estamos falando de uma citação, não estou falando de uma intimação, a pessoa recebe uma carta lá de citação. Agora, se você é chamado convidado a negociar, vamos sentar na mesa. Né? Então, assim, peraí, a gente não pode desenvolver um sistema dentro da empresa de chamar esse pessoal antes, utilizando facilitadores dessa conversa, porque o plano vai ter lá os cálculos atuariais dele, vai ter lá, vai ficar batendo naquilo, aí a parte vai bater porque ela precisa, porque ela quer, Agora, como é que você traz isso? Você senta na mesa, você senta e vai conversar, mas com um facilitador. E aí entra o papel do Poder Judiciário, que passa pelo novo código a trazer outras figuras para ajudar em soluções, achar soluções jurídicas que não sejam apenas a decisão do juiz, a sentença. Soluções. E aí, sim, buscar no pré-processual. A operadora chega lá, bate lá no Sejusc e fala assim, olha, eu tô com... Você podia convidar a pessoa para vir aqui conversar comigo? Você vai pagar entendi. Uma taxa de, isso. sei lá, hoje eu não sei quanto que tá, mas é em torno de R$200. Um pouco mais, um pouco menos. Uma coisa assim. Para a pessoa poder ir lá, que é onde eu coordeno. Não importa o tamanho da calça, né? Não, ela é fixa. Né? Ou seja, o valor fixo. É um valor baixo. Então, veja, se vocês colocarem na ponta do lápis, aí eu já coloco assim, né? Na questão de uma análise econômica mesmo, do processo, da causa, quanto custa isso? Quanto vai custar eu pagar? Será que não vale a pena eu pagar R$200? E lá no pré-processual, chego lá no Sejusc, falo lá com o Marcel, com o Oliver, né? Que fala assim, olha, será que vocês poderiam convidar esse usuário aqui, nós estamos... vamos sentar na mesa? Eles estão preparados para isso. A gente pode aplicar o projeto aqui? Mas a parte chega, mas como é que eu vou saber? Né? Se vocês estão dizendo... Não, a gente pode bancar, vocês podemos fazer uma perícia aqui. O plano vai pagar. Eu pago. O plano paga, né? Eu não digo, o plano paga. E o convite ele é feito para... São feitos vários convites, certo? No caso, por exemplo, se eu levar se a operadora adota
essa postura. Então todos os envolvidos são convidados? Os envolvidos... Ou tem um específico? Não. Veja bem, os envolvidos que a gente está falando aqui no caso, nós estamos falando na relação contratual de vocês, né? Entendi. Então, aí é o plano e o usuário, que onde pode dar o problema, né? Então, aí vocês são chamados ali para negociar, né? Então, nesse sentido, sim. Por exemplo, tô com problema de home care, por exemplo. Isso aqui não tá dando certo. A parte tá né? Enfim, o paciente tá lá, mas quem cuida o cuidador tá tendo dificuldades, né? Enfim, Entendi. O que você faz? Olha, isso aqui vai dar problema, né? Enfim, qualquer causa que vocês imaginem, né? Qualquer contrato. Mas principalmente, então, da ligação direta contratual. Exato. E nós estamos falando... Participante, beneficiário. Exato. E, assim... É sobre a prestação do serviço de vocês, né? Vocês querem discutir uma cláusula, às vezes, né? E tá tendo dificuldade. Vai lá pro Sejusc, né? E se for o caso, vai aplicar o programa. Por quê? Porque vai precisar de perícia para cá? Vai. A gente pode fazer a perícia antes. Mas eu não judicializei. É isso que eu ia falar, que não está judicializado ainda. Não. Nada. Eu tô falando no momento anterior à judicialização. Né? E aí, quando vem o CNJ e diz no enunciado que é para aplicar o negócio de direito processual, não apenas na fase processual, mas no pré-processual, se vocês olharem lá. Que é justamente isso. É essa postura. Mas aí, o que passa, na verdade, é por uma mudança de postura de todos os envolvidos. É o seguinte, olha, eu sou capaz de resolver os meus próprios problemas. Eu quero resolver isso. E aí a gente vai para a autocomposição. A gente não vai, que é o que se chama heterocomposição, que é um terceiro que vai decidir por mim. Por quê? Aquela máxima, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Então, assim, mas por quê? Porque na saúde não vale isso, né? Principalmente na saúde. Não vale. E ninguém está satisfeito. E a gente sabe que houve um incremento. Todo ano está aumentando o número de ações. Então, de 2022 para 2023, aumentou em 21%. Mas o que está errado, então? Se o Poder Judiciário está trazendo mecanismos, se todo mundo está falando disso, se o Comitê Executivo se o diálogo é aberto, aonde está? Onde que barra? Será que não é na postura? Será que não é no modo de enxergar? Porque me falem, se hoje a primeira instância não virou só um tribunal de passagem, quem se submete a uma decisão de um juiz de primeiro grau? Quem? Não. Vai para o segundo, vai para o STJ, vai para o STF. Ninguém se submete. Agora, se eu sento e negocio, por que minhas regras... Se a gente... Senta, negocia, antecipa a prova. Pra que tudo isso? Mas é mais fácil, né? De repente. Doutora... só um pouquinho, eu queria só aproveitar que nós estamos fazendo pergunta e estamos esquecendo do pessoal que está participando. Eu só queria falar uma coisa, o doutor Daniel mandou um abraço. Querido! Ele comentou que a doutora Vanessa é muito querida, atenciosa, focada na melhor entrega jurisdicional ao cidadão. Então, muito legal ter ele aí participando. Ele te mandou, mas ele registrou aqui também no nosso chat. Ai, que legal, não, é muito bom. Então, eu ia falar exatamente disso, que ele tá aqui, tá assistindo a gente. Abraço para ele. Um abraço figura muito, importante muito, aí na nossa caminhada. Com né? certeza. E nós temos uma pergunta importante aqui, achei bem legal, não sei se você está vendo aí, do Eduardo. Do Eduardo, exatamente. Xará, pode fazer. Então, Eduardo Batistel, ele fala assim, porque até assim, tecnicamente aqui você vai ter que me ajudar-nos. Tudo bem. Porque ele diz algo de uma coisa assim, ele fala assim, há alguma tratativa com os magistrados do núcleo 4.0? Sim.
para que o projeto possa ser integrado a ele? Eu digo para o Eduardo, você deve ser advogado, doutor Eduardo Batistel. Não acredito que seja assim, porque ele citou tão tecnicamente. Sim, né? existe sim. As duas magistradas estão aplicando o projeto, sim, retomaram o projeto, né? A doutora Adriana Benini e a doutora Thalita Becciati. Nós temos nos reunido já há alguns meses para tratar disso, e é muito importante trazer essa pergunta para que os advogados saibam que existe sim, da parte das magistradas aqui de Curitiba, essa vontade de que o projeto funcione, porque elas também veem a importância. Então, sim, isso tem sido retomado também graças à postura das duas. A quem eu devo também todos os agradecimentos. Desculpa, o que é o Núcleo 4.0? É que, assim, hoje em dia já tem várias especializadas. Entendi. Né? Nessa questão, né? E aí ele tem que optar por esse núcleo 4.0, que o tribunal criou, e aí vai por ali, mas ele pode abrir mão e ir para uma vara comum. Mas ali o tratamento ele vai ser bem adequado, né? Por quê? Porque as juízas já estão cientes e preparadas. Porque também isso, e eu faço meia-culpa. Isso só tem no Paraná? Só no Paraná. Só. Nossa, eu ia entrar nesse assunto também. Só no Paraná. Sabe Mas por estamos quê? alinhadas. Uma colocação, a gente já está aí há algum tempo, falando do modelo que ele é criado e é utilizado aqui. E eu queria saber se você pode dizer isso, do nível de utilização do modelo. Entende? Eu quero dizer assim, o quanto as operadoras já estão adotando essa forma de lidar com o conflito. Olha, nós temos várias operadoras, né? Nós tínhamos uma lista grande, no meio do caminho algumas saíram, mas por conta... Eu acho que tudo foi... A pandemia atrapalhou bastante, né? Sim. Porque a gente vinha né? num crescente, e aí deu aquela ruptura, porque aí você já não conseguia mais fazer as audiências presenciais, as reuniões presenciais, né? Sim. Você já não conseguia, muitas vezes, fazer perícia, porque não podia ter o contato físico. E o projeto, então, deu aquela parada. Mas ele nunca parou. Tanto que foi retomado, foi renovado, e a Unimed, por exemplo, a Unimed Curitiba foi uma das que mais pediu para que não acabasse o projeto, né? O programa. E ele segue firme, ele foi renovado por mais 5 anos pelo tribunal. E assim, as outras operadoras, as que não fazem parte, elas podem vir e aderir. O que elas têm que fazer? Doutora? Elas têm que entrar em contato com a segunda vice-presidência ou ali no Sejusc mesmo conosco, porque aí a gente encaminha, né? Pode entrar em contato comigo diretamente ali na nona vara e falar, olha, a gente tem interesse, porque aí a gente faz o caminho, mas mas é pela segunda então, vice. Na procura vocês dão uma caminhada. Então assim, como é que está o projeto hoje? O projeto ele nunca parou, mas ele precisa ir mais além. Ele precisa. E isso é o tempo que faz, é o uso dele, é a informação de que ele existe, né? Por exemplo, as colegas lá da 15ª Vara, que é a vara especializada, elas estão aplicando o Núcleo 4.0, elas estão aplicando. Então, assim, falar sobre o projeto, dizer, olha, ele funciona, dar conhecimento às pessoas é fundamental, né? Por quê? Porque é possível... É um instrumento, é uma ferramenta que está posta à disposição, de novo, é como a gente estava conversando aqui, é como você ter uma Ferrari que tem, ou sei lá, que carro, que tem aí um piloto automático, você optar por não usar. Mas esse instrumento está lá. E são as pessoas, é o uso dele que vai fazer com que ele, né? Aí vem... Disso, acho que deve ter muita gente aí até com curiosidades, né? Esse projeto, ele é um projeto que está descrito aqui nas nossas relações e tal, aqui no estado do Paraná. E você tem informação sobre um projeto similar, ou igual, ou replicado em outro estado da União?
eu digo ainda, ele é o único, né? É. Tanto é que, às vezes, outros estados vêm nos perguntar, né? Vêm questionar, querem saber. Até agora mesmo, em abril, a minha colega Carla Tria, que é a coordenadora adjunta, eu não estava bem de saúde, ela foi apresentar o projeto lá no NUPEMEC de Tocantins. Olha que legal. Né? Então, a gente já falou sobre o projeto para o Rio de Janeiro, já falou em algo já fui até a convite da Unidas mesmo, em 2019, com a desembargadora Vilma, isso. A gente foi lá para Atibaia. Com o Dr. Daniel. Então, assim, a gente divulga isso, mas ninguém fez igual. Não, isso eu sei que não tem. É o único. E em termos de resultado... Então, é isso que eu te disse. Ele vinha num crescente, tá, entendi. Né? Teve um e abalo. aí teve esse abalo. É. Mas ele permanece e ele tem sido usado, né? Então, assim, talvez falte agora a gente sentar, e isso é uma coisa que tem que fazer com as colegas do Núcleo 4.0, para ver se ter números. Mesmo pessoal porque em 2019, a gente estava formando, inclusive, a equipe de... Porque isso era uma das obrigações do Tribunal de Justiça, era formar equipes de conciliadores e mediadores, capacitá-los para essas demandas de saúde, porque exige um outro olhar. Não é qualquer um. Quanto mais especialidades você tiver à disposição, de peritos, de pessoas que têm conhecimento mais técnico, evidenciados. Não, isso aí é o conhecimento, é a especialização do facilitador. Entende? O facilitador é aquele que vai sentar na mesa para facilitar o diálogo, no caso o mediador ou conciliador, ele tem que saber das nuances dos conflitos da saúde para ele poder tocar no ponto. Ou afastar aquilo que é... Né? Então, assim, existem técnicas. Então, só que não é qualquer um. Não é qualquer facilitador. Porque existe o curso geral. Mas aí você tem que trabalhar no específico. E aí eu rendo realmente as homenagens ao pessoal do Tribunal de Justiça, que tem um corpo maravilhoso, né? O Marcel mesmo, que trabalha comigo, a Aliciane, enfim, que são pessoas que, né? O Márcio, que capacitam, que estão ali para isso. Então, assim, hoje a gente tem... A população tem que saber que o Tribunal de Justiça tem. Isso é importante. Sabe? A gente tem muitos meios. Com essa jornada de conhecimento ali do Superior Tribunal de Justiça, colocando isso, disponibilizando, possivelmente vão levar cases, vão levar situações. Você acredita, me desculpe, o termo você, a doutora acredita, que isso pode aí talvez disparar um interesse de mais estados e que isso possa ser... Eu acho que é um referendo do Superior Tribunal de Justiça, quando ele chega e diz, olha, se valham do negócio jurídico processual. E eles fizeram esse anúncio, isso aconteceu lá, e eles nem sabem da existência, certamente, do que nós temos aqui, né? Então, não foi levado, não tem nada, enfim. Mas é para se perceber a importância desse instituto e quanto ele pode ser utilizado, né? Seja pela via do programa ou não, né? Então, assim, nos outros estados isso não existe. Mas a gente tem aqui. A gente tem uma coisa, um esquema pronto e montado, ferramentas prontas à disposição para fazer valer, inclusive, o que o enunciado do STJ diz. Isso, para mim, é só um reforço do que a gente idealizou em 2019, né? Então, assim, meu Deus, vamos usar. Doutora, vamos usar. A gente está, vamos dizer assim, em termos de tempo, a gente já vai começar a caminhar para o nosso final. Passou muito, então, eu não sei para quem está em casa, mas para nós passou muito rápido. Eu queria só fazer um adendo aí para o pessoal que está com a gente. Vejam que esse é um novo canal para a gente transmitir algo para vocês. É uma oferta da Unidas em termos de composição de conhecimento, de assuntos, reflexões. A gente quer fazer isso mais vezes,
A gente, inclusive, tem a doutora ela tem um conhecimento importante, interessante na especificidade. Por exemplo, a gente conversou antes aqui, estava dizendo que a gente tem um papo sobre TEA, que ele daria mais uma dessa aqui, mais um bate-papo desse aqui de 2 horas, tá? Faltaria a gente tempo. não pode fazer 2 horas, mas daria um papo de 2 horas. Então, assim, a gente está caminhando aí para o final. Eu queria que você me dissesse só o seguinte agora. Você gostou de estar aqui? Nossa. O que você achou a experiência? Do modelo? Você quer agregar? Você quer acrescentar alguma coisa como finalizador para esse papo que a gente teve hoje? Foi sensacional. Eu acho que quando eu recebi o convite, foi até a doutora Daniela Ártico, que a gente se encontrou num restaurante, e ela falou, ai, doutora, eu falei, não, eu não sei dizer não, por mais que às vezes dê aquele nervoso, né, da gente se expor, de falar, mas eu acho que é muito importante, então a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que dar a cara a tapa, tem que aparecer. Né? Então, assim, o Poder Judiciário tem que sair daquela ideia, né? Todo mundo tem que tirar aquela ideia que o juiz está lá inacessível. Não, o juiz hoje é só mais um sujeito do processo num sistema colaborativo, num sistema de conversa, num sistema de autorregramento que todo mundo, né, constrói junto uma decisão. Né? Então, assim, isso é muito importante. E essa ferramenta, eu confesso que eu nunca tinha participado de um podcast. Essa noite eu já fiquei meio nervosa. Falei, ai, meu Deus. Até trouxe um livrinho aqui, lógico que eu não ia abrir, mas só para olhar para ele assim, né? E falar assim, não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Quando me disseram que eu ia poder conversar com você, conversar entre nós, eu falei, pô, é o que eu gosto muito de fazer. E foi um bate-papo maravilhoso e passou super rápido e eu super recomendo para os próximos. Nós estávamos falando daqui um ano, vamos lhe trazer de novo para você contar nessa evolução que aconteceu nesse último ano no programa. Vai ser um prazer. Que você achou? Eu acho que eu só queria fazer finalizar de uma forma rápida, mas trazendo um exemplo da importância que o programa tem e da nossa responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade com o programa. Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, eu entrevistei o Wagner Giovannini, que é um especialista em compliance, em compliance, e eu entrevistei ele por telefone, e eu conversando com ele, falei, doutor, mas isso é impossível fazer na área de saúde. Né? Nós falando das fraudes, dos desvios e tal. Eu falei assim, a gente não vai ter sucesso nunca. Ele falou, Sandra, eu não estou aqui para ter sucesso. Eu preciso encontrar vozes. O que eu estou fazendo com você é o que eu preciso fazer, porque agora você vai replicar para mais um monte de gente e eu vou replicando. Quanto mais pessoas replicarem e defenderem o assunto, mais sucesso nós vamos ter. Nós não podemos pensar no que nós vamos atingir, nós temos que pensar enquanto pessoas o quanto nós vamos fortalecer, porque atingir o resultado vai ser orgânico. Exatamente. Então, eu acho que o programa, tanto as operadoras, quanto os beneficiários, quanto os prestadores, né, que querem também trabalhar de uma forma séria, tem essa tem que divulgar, tem que falar, tem que exigir que o programa faça parte do seu dia a dia nas questões de demandas judiciais. A gente está construindo uma nova realidade, isso leva tempo, então a gente não tem que olhar resultado em número. Número é frio, não é isso, a gente está falando de vida, a gente está falando de relação, a gente está falando de outra coisa, e isso leva tempo. E a gente precisa de voz. Isso. E eu fico muito grata de vocês me darem essa voz. Muito obrigada. Essa voz. Foi então, ótimo. Sim, eu acho que eu vou fazer a minha parte final aqui também, até encerrando. Mas o que eu quero dizer é óbvio que nós estamos falando das relações institucionais, né? Falando dos mecanismos que a gente tem. Mas para que a gente quer isso? Muito a gente quer esclarecer para poder ofertar uma saúde de uma maneira justa, porque tem muita gente que depende da gente. Isso mesmo. Na nossa, eu trabalho numa grande empresa e ela é associativa, ela é uma caixa de assistência, né? Então, nesse teor conceitual, ela precisa ofertar isso para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, em qualquer situação, incluindo A, incluindo B, incluindo C, em qualquer momento, em qualquer situação de indivíduo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse trabalho todo que a gente faz tem um pretexto e um objetivo, poder oferecer para essa população, para a população que depende da gente, que tenha
uma saúde melhor, uma saúde mais rápida, uma saúde mais assertiva, tirando da relação qualquer outra coisa que não faça bem para nós todos, né? Só mandar mais um abraço para Manda você. mais Um um beijo. abraço. A Daniela Ártico também está nos que tá lá assistindo e te também. mandou um beijão, tá? Então, assim, ó, Obrigada. eu Outro para ela. vou falar então para o nosso pessoal, para poder encerrar. Sim. Eu vou dizer assim, olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de trabalho que a gente está Estamos abertos a receber. A gente né? está com vocês, então a gente espera que vocês tenham gostado disso. E eu não vou fazer igual... talvez eu faça. Gostou do dia de hoje? Gostou da manhã de hoje? Coloca Dá um um like. Coloca um like ali, ó. Nunca imaginei que eu ia falar isso. Nunca imaginei. Coloca um like, por quê? Porque a gente quer esse referencial. O próximo dia, e você vai assistir também, Com tá? Vamos te certeza. convidar para você assistir. O próximo É um dia a gente vai prazer. trazer uma pessoa interessante que possa também agregar a o nosso nossa dia a dia. caminhada de evolução aí desse conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado a todos, muita saúde e paz para todo mundo e vamos seguir a nossa vida. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, E tchau para todo até mundo. breve, se Deus quiser.